Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre avaliação pós-campanha. O que acontece aí depois de que uma campanha de incentivo ela foi realizada, né? A campanha acabou, o prêmio foi entregue, o relatório foi enviado, e agora? Bom, passando um pouquinho mais aqui de contexto, o que acontece hoje muito no mercado, né? O mercado ele trata o fim da campanha como um fim do processo. Então, a campanha terminou, foi paga, os premiados ali receberam os seus prêmios, e aí o pessoal simplesmente para. Não tem mais, acha que aquela missão ela foi cumprida, né? E aí, na prática, é exatamente ao contrário. Ela é o início do aprendizado. Se a gente pegar, por exemplo, ferramentas ali de gestão como o ciclo PDCA, você tem toda essa parte de planejamento, documentação, ação e avaliação. É mais ou menos assim que eu lembro um pouquinho desse ciclo, só que ele é um ciclo mesmo, né? E aí a gente tem que levar exatamente esse conceito para uma campanha que foi realizada. Pô, a campanha acabou, você tem que avaliar. Quando isso não acontece, a gente fica no automático. E isso, com certeza, acaba não melhorando os resultados e as entregas que são feitas nessas campanhas. E então, o que acontece, né? A avaliação pós-campanha, ela quase nunca acaba acontecendo ali nessas ações. Quando tem, ela é muito superficial, é só essa questão de premiação mesmo, quanto que foi distribuído, dependendo do formato, se foi resgatado, se não foi, mas geralmente ela fica nesse campo superficial mesmo do que foi distribuído de prêmio, não tem algo mais profundo ali em cima disso. E aí, a gente tem 3 perguntinhas aqui que ajudam a avaliar melhor esse pós-campanha, né? A primeira delas é: o comportamento continuou? O que acontece? O que as pessoas fizeram depois que a campanha acabou? Se for uma campanha de positivação, por exemplo, ela continuou recomendando aquele produto para os clientes? Ela tentou, aí no caso não é positivação, né? É mais a questão do mix. Mas, por exemplo, ela tentou vender esse produto para novos clientes, ou seja, aquele comportamento ele se manteve ou não. E aí, se não manteve, o que acontece? O estímulo era apenas financeiro. E aí ele acaba não se tornando um comportamento sustentável, né? Se o comportamento da pessoa ela só funciona no dinheiro, ele é um comportamento que a gente chama aí de guelta, né? Você pagar para poder acontecer a venda. E não é esse, com certeza, esse não é o objetivo ali de uma campanha de incentivo. Pergunta número 2. Custo versus impacto. Não é só o ROI que aquela campanha deixou. Então a gente tem que olhar qual que foi o custo por comportamento gerado, né? E aí isso é bem interessante. Por exemplo, quais outras ações eu poderia fazer para atingir aquele resultado? Então, pegando o exemplo ali do que a gente falou da positivação, eu estou fazendo uma campanha no meu distribuidor para o televendas, por exemplo. Eu poderia tentar fazer uma ação com o promotor, mas para poder ter essa positivação também no ponto de venda. Mas o que acontece? É a hora de você comparar os custos que você tem versus o impacto. Quanto que você faz pela campanha versus o quanto que você teria pelo promotor. E até em questão de volume também, né, de volumetria,
para a gente olhar. A outra questão também muito importante é quanto custou sustentar esse resultado, né? Então não é só chegar, mas sustentar esse resultado que foi conquistado, que foi gerado ali com a campanha. O impacto foi real ou só um pico temporário? Nas campanhas acontece muito de você ter ali um alto engajamento quando você lança e também quando você faz a premiação. E essa já é o segundo vídeo que eu falo isso. Mas essa parte da premiação ela depende do formato que você faz. Se for formato em cartão, dinheiro, pagamento em folha, esses formatos geralmente ele não tem impacto nem engajamento, né? Dependendo do formato, a pessoa nem lembra do que acontece. Fechando esse parênteses, a gente tem que olhar como é que foi esses picos ali na campanha. Você tem ali um pico inicial, obviamente, do lançamento, mas depois tem um platô, cai um pouquinho, mas no final ela retoma. É importante a gente olhar isso daí. E aí quando a gente tem esse olhar, a gente começa a ter uma maturidade maior nessa análise, né? E aí, para poder fechar com a terceira pergunta, o que você vai ter que olhar? O que eu mudaria naquela campanha? Pô, se eu rodasse essa campanha de novo, o que eu faria diferente? Faria um lançamento diferente? Eu começaria a olhar mais a comunicação dessa campanha, mesmo sendo de tiro curto, 4 semanas, um mês, por exemplo, 4 semanas. Então, o que eu vou fazer ali na semana 1, 2, 3 e 4? Como é que eu vou engajar esse pessoal, sustentar esse resultado? Então, são essas coisas que você começa a perceber, né? Dentro dessa análise que você tem, nessa pergunta que você precisa se fazer quando você está olhando essa campanha. E aí, o que acontece? Se você não sabe responder isso, primeiro, não teve aprendizado. Então, já é um indício de que realmente ali não gerou aprendizado aquela ação que foi feita. E o segundo se não sabe, a questão é, se você não teve aprendizado, você só teve execução. E aí, claro, é importante, a gente tem que executar, mas tem que executar de uma forma boa, né? De uma forma que gere impacto, que traga resultado, que traga essa alavanca ali que o incentivo consegue gerar nas ações. Então, se a campanha ela não tem aprendizado, ela acaba virando aquela repetição cega, né? Como é que você faz a campanha? A gente faz assim. E é muito comum a gente conversar ali com distribuidores. Como é que você faz? Eu faço assim. Por quê? Porque é assim que me passaram e é assim que continua. Então, quando você tem esse olhar, essa análise, você começa a enxergar esses aprendizados para não repetir essa parte cega, né? Começar a fazer lá o ciclo PDCA, né? Eu só não lembro agora o nome exatamente, mas enfim. E é isso. E aí, então, qual que é o diagnóstico duro, né, dessa situação? Quando essas respostas não existem, são duas coisas. O incentivo, ele funcionou no esforço, né? Ele realmente não foi... primeiro que ele funcionou somente pelo esforço mesmo da execução e aquele negócio, vamos no entusiasmo. E a segunda questão é que não funcionou por estratégia, né? Então, a gente tem que olhar muito essa parte para realmente identificar esses gargalos ou as oportunidades de melhoria para que a gente possa crescer. E aí, o que acontece para poder fechar essa tese aqui do vídeo, né? O incentivo bem feito, ele deixa aprendizado, né? Então,
não é só relatório, não é só volume financeiro que foi distribuído, ele precisa deixar aprendizado. E aí, o que acontece? Sem aprendizado, o mercado continua no piloto automático. E só para fechar, né, o porquê desse piloto automático, esse vídeo ele acabou sendo gerado a partir de uma reflexão, de um vídeo que eu falei que o mercado está no piloto automático, e esse pilar, essa questão de analisar a campanha, ou fazer o pós-campanha, né, análise pós-campanha, é mega importante para exatamente a gente conseguir aí sair do piloto automático, engajar mais, reconhecer mais, e aí, obviamente, premiar mais. Então, essa era a abordagem que eu queria trazer aqui para o vídeo hoje, né? E espero que vocês gostem. Deixem aí mais comentários para que a gente consiga cada vez mais ir fazendo essa reflexão e trazendo melhores conteúdos e conteúdos que façam todos nós crescer. Obrigado, até uma próxima.